pessoal! Vocês estão se perguntando quem é esta pessoa linda, maravilhosa do meu lado? Seguinte, no programa de hoje a gente vai falar sobre o livro Espiritismo e Ecologia, do jornalista André Trigueiro. E para ajudar a gente a comentar sobre esse tema, eu trouxe a Carol Abreu, que é bióloga e tem um doutorado com aplicação de inteligência artificial em ecologia. E mais do que isso, ela também ajuda a conduzir programas de educação ambiental em casas espíritas. Carol, bem-vinda ao Próxima Leitura. Um dos primeiros tópicos que o André Trigueiro fala no livro dele é que ecologia e espiritismo são duas ciências que têm muitas coisas em comum. O quê? Elas têm muito em comum porque são duas ciências que têm uma visão sistêmica e que ainda não foram totalmente compreendidas ainda no nosso plano terreno. O espiritismo, ele é uma ciência de observação, assim como a ecologia, e Kardec criou esse novo termo para designar uma ciência que não existia. O mesmo aconteceu com Ernest Haeckel, que propôs o termo ecologia, significa oikos, casa, e logia, estudo, ou seja, o estudo da nossa casa, para entender quais são as relações do ambiente entre os seres que o cercam. Então, ecologia e espiritismo são ciências sistêmicas porque enxergam todas as relações entre os personagens de um mesmo sistema. Perfeito. E o sistema para o espiritismo é o universo, com Deus, espírito e matéria. Na ecologia, a gente tem o ambiente, todos os seres vivos, interagindo com o ambiente que o cerca. Então, todas essas relações também são consideradas. Carol, tem 2 capítulos nessa obra que eu achei muito interessantes, que é o Senso de Alerta e Sinais de Alerta. Tem 2 capítulos nesse livro que eu achei muito interessantes, que é o Sinais de Alerta e o Senso de Urgência, que são capítulos que falam sobre como nós estamos tendo vários sinais de que estamos vivendo um ecocídio, palavra forte, e que nós, seres humanos e espíritas, também temos uma grande responsabilidade para resolver essa questão. O André, ele traz vários dados científicos que mostram que a gente está passando por uma crise sem precedentes e como os espíritas podem enxergar essa crise. Tem muito a ver com as nossas escolhas e com o nosso livre-arbítrio. É como o autor fala nesse livro. Muitas vezes nós espíritas usamos determinados clichês como mas a verdadeira vida é no plano espiritual, ou então a gente está aqui só de passagem, como uma desculpa para não se preocupar com as questões materiais, né, Carol? E não é só uma questão material, porque o próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 540, fala que tudo se encadeia, do átomo primitivo ao arcanjo. Então, na realidade, a preocupação com o nosso planeta é a preocupação com o nosso futuro, nas nossas próximas existências. Outra reflexão muito interessante que o autor faz nesse livro é como o espiritismo pode ajudar o planeta, ajudar a gente a reverter essa situação de degradação do meio ambiente que a gente está observando. E a resposta é bem simples, é destruindo o materialismo. A gente tem que pensar, dar mais importância aos valores espirituais, e isso passa por um respeito, uma nova ética com todos os seres da criação. Então, desde o mineral, os vegetais, os animais, eles estão num processo também evolutivo e merecem o nosso respeito. Inclusive, o grande precursor dessa noção de que todo ser vivo merece o nosso respeito e tem um lugar importante na obra da criação foi o grande Francisco de Assis. Aí você vira pra gente e pergunta, tá, Carol, Gabi, mas como eu, João Fulano Beltrano da Silva, posso fazer alguma coisa efetiva para reverter essa situação? Meu amigo, a solução está em 2 palavrinhas mágicas: consumo consciente. André Trigueiro, no livro, ele traz uma série de dados que nos auxiliam a entender essa dinâmica de consumo. Consumo, a gente precisa consumir para sobreviver.
Entretanto, consumismo é o excesso, o desperdício. Então, consumo, yay! Consumismo, Então agora a gente vai fazer o teste do próxima leitura para saber se você está sendo um consumidor consciente. Número 1. Você compra as coisas por impulso? Tudo que você tem na sua casa você realmente precisa? Ou você comprou porque alguém tinha e você queria ter também? A brusinha estava barata, você comprou, nem ficou bonita, se desfez na primeira lavagem. Quem nunca? O que é realmente necessário? Se você tem isso, você é um consumidor consciente. Número 2. Você joga muita comida fora? Você vai no mercado e compra um monte de coisa que acaba estragando na geladeira? Quando você vai lá no restaurante aquilo, sobra muita comida no seu prato? Número 3. Você presta atenção no ciclo de vida dos produtos que você consome? Ou seja, da onde que eles vêm, se são produtos de origem orgânica ou de alguma origem mais sustentável, se a mão de obra utiliza trabalho escravo ou não, se são empresas que fazem testes em animais ou não. Todos esses questionamentos sobre essa procedência dos produtos, exatamente, são importantes. Te tornam um consumidor consciente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu sei que eu adorei. Se vocês também adoraram que a Carol veio, comenta aqui embaixo com hashtag FicaCarol. Se você já leu esse livro, comenta com hashtag já li. Se você não leu, mas ficou muito interessado, só colocar a hashtag minha próxima leitura. Se você ficou com alguma dúvida, quer comentar algum trecho interessante desse livro ou do programa, ficou com alguma dúvida sobre como a sua casa espírita pode se adequar, ser mais sustentável, o livro fala sobre isso, comenta aqui embaixo. A gente quer muito saber o que vocês pensam sobre esse tema e sobre esse livro. Gabi, quem é essa pessoa linda, maravilhosa, elegante do seu lado? Seguinte, como hoje nós vamos falar sobre o livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, eu trouxe a doutoranda em... No que é o seu doutorado mesmo? Doutora, porque Randa é... A doutora em... Não, mas... Como é que é, irmã? Cara, inteligência artificial aplicada na ecologia. Fala isso, simplifica.